Antes de assentar, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, apenas o versículo 28, a pergunta que está aí nesse versículo, eu quero ler com vocês. Mateus 9, 28. Abra aí nesse texto, por favor, e depois deixe a sua Bíblia aberta, se você puder fazer isto, mantenha aberta. Credes que eu posso fazer isso? Vamos repetir juntos? Credes que eu posso fazer isso? Amém. Podem sentar. O capítulo 9 de Mateus é um desses capítulos bastante distintivos quanto à narrativa de algumas curas. O capítulo começa lá no versículo 1 ao 8, quando nos é narrada a cura do paralítico em Cafarnaum. O Senhor Jesus, na autoridade que lhe foi dada, faz com que um homem sem mobilidade alguma venha a ser curado de sua paralisia. Na narrativa de Mateus há um espaço para chamar de avocação do próprio evangelista, que está aí no versículo 9, numa única expressão, o chamado deste homem. Depois vem outras narrativas a respeito de Jesus comendo com pecadores e ensinando a respeito do jejum, e de maneira bastante objetiva, o mesmo texto que está lá em Marcos capítulo 5, que é mais longo, a cura da filha de Jairo. Depois também, na mesma sequência do pensamento de Marcos, que é o evangelho mais antigo, nasce a cura daquela mulher enferma com fluxo hemorrágico de 12 anos. Novamente volta agora a resolução de Jesus ao pedido de Jairo, que foi trazendo a sua filha de volta. E termina com a cura do mudo e do endemoniado, que estava passando por muitas privações, que vai do versículo 32 ao versículo de número 34. E o capítulo 9 faz uma conclusão bem objetiva de que Jesus, de fato, percorria toda a região, se você observar o versículo 35 aí, e todas as cidades, todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando, diz o texto aí, toda a sorte de doenças e de enfermidades, porque ele via as multidões como ovelhas que não tinham pastores, exaustas, e se compadecia delas. E nesse contexto está esta pergunta, que é a cura de um cego. Se você observou, você vai, numa leitura bastante objetiva, perceber que aqui nós temos a cura de um paralítico, nós temos a cura de uma mulher enferma, nós temos a cura de uma criança que estava à beira da morte, morreu e foi ressurreta, nós temos a cura de um endemoniado, e diz o texto, muitas outras curas. Mas é interessante que a pergunta do versículo 28 que fizemos é a respeito de dois cegos. Os estudiosos dizem que a cegueira era uma doença comum na região da Palestina, por algumas razões. Primeiro, por conta do sol, que era muito forte e castigava muito, e as pessoas labutavam, lidavam no dia a dia naquele sol intenso, portanto sofriam muito com a luminosidade, e dá para perceber isso, né? Nós que temos outros recursos hoje, que usamos protetores com óculos, com grau UV, a gente ainda sofre alguma consequência desse sol que incide sobre nós. E olha que nós somos um país tropical, não é? Lá no Oriente, numa região desértica, num sol causticante. Então alguns dizem que o problema da cegueira era muito comum, por isso que os evangelhos narram a cura de muitos cegos, para que a gente possa entender isso. Segundo, dizem que era uma doença comum também por conta da ventania
e da poeira, que era muito intensa, que circulava, e as pessoas esfregavam os olhos e causavam problemas sérios na sua enfermidade. Não é à toa, na sua vista, não é à toa que essa enfermidade era tão comum, que o texto de Mateus aqui, que nós tiramos essa pergunta, dos versículos 29 a 31, é a cura de 2 cegos, não apenas de um, 2, que estavam com problema de visão. Não se diz o nome deles, não se diz quanto tempo eles eram cegos, nem se eram cegos de nascença. O texto apenas começa narrando que Jesus estava passando ali, e os 2 começaram a gritar e dizer: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi. A mesma expressão que Marcos 10 narra a respeito de Bartimeu, quando gritava insistentemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, apelando para o Senhor como esperança de sua cura. E por fim, a cegueira tem uma representação que geralmente é espiritualizada. Não apenas o fato de ter acontecido pessoas com esta enfermidade, por consequência daquilo que nós acabamos de dizer, pelo menos 2 fatores. Um terceiro seria muitas bactérias que eram trazidas justamente por não haver uma higiene muito própria naquela época, das pessoas que lidavam com a terra, com a areia, não tinham muita higiene no limpar as mãos, e ao esfregar, geralmente contraíam enfermidades, bactérias que causavam danos à visão. Então são muitos os argumentos, mas eu quero pegar o pano de fundo disso e mostrar que os evangelhos, quando fala da cegueira, ele está falando de algo que é maior, e a gente não precisa espiritualizar. Está falando da cegueira da alma. São pessoas que andam, que vão e vêm, que labutam, que trabalham, que têm sua vida, mas que não enxergam a respeito das coisas de Deus. E justamente essa passagem aqui, nesta noite, nos tem uma pergunta, a pergunta que Jesus fez àqueles 2 cegos, que talvez seja a pergunta para mim e para você nesta noite. Essa pergunta tem algumas coisas que a gente deve pensar nela primeiramente, para depois pontuarmos aqui algumas lições para a nossa vida. Apenas uma pergunta é feita a esses 2 homens: acreditam vocês que eu sou capaz, desde o versículo 28, de fazer isso? Vocês acreditam que em mim, o filho de Davi que vocês estão clamando aí, tem capacidade, tem autoridade, tem poder para curar vocês? E é interessante que a resposta daqueles 2 homens foi uma resposta una. Responderam-lhe, diz o versículo 28, sim, Senhor. E a palavra que aparece aqui para Senhor é a palavra para Kyrios. A palavra Kyrios tem 2 conotações. A primeira, de origem social, que representa aquele que era dono, se assenhorava dos escravos, que era o dono e tinha posse, domínio sobre todas as coisas e todas as pessoas que eram seus escravos. Passou a ser usado depois para o senhorio dos que eram governantes, que dominavam soberanamente os povos, as nações. No mundo grego, Kyrios representa isso. E esses homens usam o nome Kyrios para Jesus para dizer: tu és o Senhor da situação, tu és o Senhor que tem toda a condição, o Senhor tem autoridade. Eles não haviam visto Jesus, eles não sabiam de forma objetiva a figura de quem era Jesus, mas sabiam que ali estava o prometido de Israel, o filho de Davi, que é a expressão messiânica para aqueles que eles aguardavam como Salvador e Redentor de suas almas. Então, quando Jesus faz essa pergunta, é para mexer justamente na consciência daqueles homens, se de fato a fé que eles nutriam na promessa de Israel, no filho de Davi, no prometido de Deus para salvar o seu povo, fazia sentido, ou eles estavam apenas pedindo uma cura para a sua visão. O texto não diz como eles, por certo, responderiam esta pergunta, apenas disse eles: cremos sim, Senhor. E aqui vem uma lição para mim e para você, porque Jesus então toca os olhos daqueles homens, versículo número 29, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé.
E a maior lição que eu tiro daqui, meu irmão, minha irmã, para mim, para você, na nossa jornada, na nossa caminhada, é justamente esta: nós cremos no Deus que dizemos crer, no poder que Ele pode trazer para solucionar nossos dramas, nossos problemas, nossas situações adversas, o que nós estamos enfrentando. Cremos, ou a nossa resposta vai ser cheia de, primeiro, argumentação. Não, Senhor, a gente crê, mas se a gente vê. Não, Senhor, a gente crê, mas naquele prometido que de fato viria e faria grandes milagres. Não, mas nós cremos. Ou vamos responder objetivamente: sim, Senhor, nós cremos. Tu és o Kyrios, o Senhor, o soberano, o dono de tudo e de todos. Como responderíamos a Deus numa possível pergunta que Ele nos fizesse a respeito do que Ele está nos perguntando, se pode ou não Ele fazer aquilo que desejamos que Ele faça? Como responderia eu, ou como responderia você? Que resposta nós daríamos ao Senhor se Ele fizesse essa pergunta hoje à noite aqui para nós? Dá para você parar e pensar? Se eu conheço a nossa natureza de brasileiros, nordestinos, baianos, soteropolitanos por derradeiro, a gente ia primeiro pontuar algumas coisas argumentativamente. Nós não temos objetividade para responder: sim, Senhor, eu creio que tu podes. A gente ia fazer logo um arrazoado primeiro, ia dizer: se o Senhor quiser. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Não, os homens foram taxativos: sim, Senhor, cremos. E aqui está o resumo de que não há nada mais significativo para a nossa vida, como crentes, como pessoas que esperam em Deus, de que nenhuma outra pessoa poderá resolver a nossa situação, o nosso problema e os nossos dramas, a não ser o próprio Deus em quem nós dizemos crer. Só Ele. E eu queria nessa noite concluir a minha reflexão, dizendo 3 coisinhas para vocês sobre esta pergunta aqui. Primeira coisa que eu queria que você anotasse e guardasse no seu coração nesta noite, está aí no versículo de número 27. Olha aí: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eu queria afirmar para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que quando nós estamos vivendo uma situação maior do que o que a gente pode, em nossas próprias condições, para resolver aquilo que é maior do que nós, que falta-nos a condição de trazer a solução, nós devemos recorrer àquele que é o único que pode resolver o nosso drama. Precisamos saber que sem Deus nós não conseguiremos nada em nossa vida. É a primeira lição que você tem que colocar no seu coração nesta noite. Sem Deus você não pode se ajudar. Sem Deus você não vai trazer solução para os seus males, especialmente os males espirituais, psíquicos e emocionais. Sem Deus você vai ficar continuamente na condição em que se encontra. Aqueles homens, se não clamassem ao Senhor Jesus, se não gritassem a Ele, pedissem por misericórdia, que tivesse compaixão, não teriam sido alcançados e não teriam sido curados. É preciso que, mesmo se a gente enxergar, a gente olhe para Deus. Mesmo se a gente ver que Deus existe visivelmente aos nossos olhos, enxerguemos com os olhos da fé, contemplemos que Ele pode alcançar e resolver todos os nossos dramas, seja eles quais forem. Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor, Ele é o dono de nossas vidas, Ele é o Senhor da situação, Ele pode fazer, basta que clamemos. Amém? Segunda lição para você nesta noite está aí no versículo de número 28, que acabamos de ler apenas a pergunta. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isto? Note que os cegos estavam gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E agora Jesus entra na casa, ele se aproxima dos cegos que estavam gritando e já vai direto no questionamento, na pergunta: vocês creem que eu posso fazer isto, que vocês estão pedindo para que eu tenha compaixão de vocês?
me chamando de filho de Davi, de prometido de Israel, do Messias, da promessa. Vocês creem mesmo nisso? Simplesmente a resposta foi: sim, cremos. E aqui vem a lição para mim e para você, é que entendamos de uma vez por todas, que o que move o mundo espiritual é a fé, que sem fé é impossível agradarmos a Deus, que nós não vamos poder nos ajudar sozinhos, sem a ajuda da nossa própria fé no Deus que pode fazer por nós aquilo que esperamos que Ele faça. Que você nesta noite pense que o poder de realizar o impossível está em Deus e não em mim, não nas minhas soluções, não nas minhas iniciativas e nem de forma alguma na minha condição de produzir algum meio que possa me trazer benefício. Eu tenho que clamar ao Senhor e crer que Ele pode resolver e atender o meu clamor e esperar que assim Ele o faça. Isto é fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos crer que o toque que nos fará diferença para conseguirmos aquilo que estamos colocando diante de Deus é a nossa fé. Não é que a nossa fé é maior do que Deus, mas a fé no Deus que tem todo o poder nos ajudará a conseguir aquilo que estamos almejando e colocando diante dele. E por fim, terminando a nossa reflexão nesta noite, olha o versículo de número 29, por favor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. A lição preciosa que temos aqui é que as coisas acontecem para nós no mundo espiritual de conformidade com o tamanho da nossa fé. Eu não estou falando aqui de cura física, eu não estou falando aqui de cura de alguém que está com problema de visão, como esses dois homens. Como eu disse no início, era um problema físico, mas a mensagem espiritual por detrás é muito maior. Estou falando daqueles problemas, daquela cegueira espiritual, das coisas que você não consegue enxergar do mundo espiritual. Você só vai enxergar conforme a dimensão e o tamanho da sua fé. Fora isso, você vai continuar cego, míope, não vai enxergar, como diz Pedro em sua segunda carta, capítulo 1. Olha lá, abra sua Bíblia, por favor, e confira comigo para você entender que essas questões não são simplesmente pensamento e argumentação humana, estão nas Escrituras Sagradas. Olha o texto que nós vamos ler aí, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele, verso 9, a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O que Pedro está dizendo? Há muita gente míope na fé. Entende a respeito da piedade, entende a respeito da fraternidade, entende a respeito da perseverança, entende a respeito de muitas coisas, mas ainda não abriu os olhos, é míope, enxerga só o que está perto. Se tirar os olhos, os óculos, não vê nada. Eu não sei se míope enxerga de perto ou de longe, é de perto, né? Se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Mas tem gente que só enxerga as coisas se estiver pertinho. A fé que pode transformar a nossa vida é a fé no poder de Deus, um Deus que atua independentemente de nós. É crer, é tomar a consciência de que tudo é possível àquele que pode realizar todas as coisas por nós. Amém? Eu queria que você nesta noite pensasse nisto seriamente. A quem você tem recorrido? A quem você tem buscado, de quem você tem esperado, em quem você tem crido, em quem você tem colocado a sua confiança. Quero então finalizar dizendo para você aqui algumas coisas. Primeiro, por mais que seja difícil a sua situação, não deixe de clamar. Recorra ao prometido de Israel, ao Salvador bendito, aquele que tem compaixão de nós. Segundo, por mais difícil que seja a sua situação, acredite que só Ele pode abrir os seus olhos, mais ninguém, somente Ele tem o poder para isso. Terceiro,
que você se permita ser tocado por Jesus. Diz que crê que Ele pode fazer, mas o toque de Jesus é que vai abrir os seus olhos. E o toque é espiritual, meu irmão, minha irmã. Tocar, quando diz o versículo 29 aqui, que Jesus tocou os olhos daqueles homens, e os olhos deles foram abertos, por causa da conformidade da fé deles, está associado aí o que Jesus fez e pode fazer com aquilo que eu creio que Ele fará se Ele tocar de fato na minha alma, na minha vida, eu terei ela transformada. E por fim, você acha que foi fácil para aqueles homens abrir os olhos? Você acredita que alguém que está com a visão tampada, numa claridade daquela, conseguiria abrir os olhos para ver, fiquei curado? Mas o texto é muito claro quando diz que eles abriram os olhos e passaram a ver. Ou seja, se aproprie, tenha coragem, se permita crer que aquilo que você pediu vai acontecer, que você se esforce para abrir os seus olhos. Faça alguma coisa, senão você vai ficar com ele fechado ainda por muito tempo. Que Deus nos abençoe. Amém?